Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje nós vamos falar sobre o Clube dos Livros, livraria e locadora como estímulo à leitura. Vai ser muito interessante essa nossa conversa. Nós convidamos José Oliveira, que é coordenador e criador do projeto Clube dos Livros e vai aqui trazer todas essas informações, esse conhecimento para a gente. Seja muito bem-vindo, seu José, ao Entrevistas DPE. É um prazer muito grande participar desse programa e dizer para vocês que a nossa mensagem é que o livro ele não está obsoleto. A tecnologia veio para auxiliar, não para substituir o livro, porque quando chega na universidade, a gente precisa do livro como um referencial teórico. E a gente tem visto que muitos trabalhos acadêmicos penam por isso. Verdade, com certeza. Não há nada que substitua ali as páginas folhadas. Não tem igual. Mesmo que a gente vá para a tela do celular, do computador, não é prazeroso quanto folhear um livro, né? Então, para nosso começo de conversa, conta pra gente o que inspirou o senhor aí a criação do Clube dos Livros, que começou aí em 2011, né? 2011. Eu, como professor e formador de opinião, a gente sente necessidade na sala de aula que os nossos alunos eles não leem. Então, há uma dificuldade muito grande, há uma barreira muito grande entre o aluno, o leitor e as obras aqui. Por isso que nós não temos tantas obras roraimenses, né, que a gente poderia ter, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de literatura de Roraima. Exatamente. E esse foi o que me impulsionou. Ou por que a gente não incentivar o hábito da leitura no roraimense? Exatamente, né? Valorizar ali o nosso contexto. Exatamente. Colocar no seio da nova geração que o livro ele não está ultrapassado, que a tecnologia veio para ajudar, auxiliar, né, as nossas pesquisas. Mas ele não substitui o livro como referencial teórico. Quando a gente chega na universidade, a gente pena por isso. A gente precisa do livro, da informação mais coesa, né, com mais detalhe, né, que só o livro pode nos trazer. É verdade, com certeza. O livro, você viaja o mundo todo sem sair do lugar. É verdade. E você não gasta muita coisa. Quando a gente começa ali a se interessar por aquela história, a gente entra, parece assim, que num outro mundo, num outro universo. Você mergulha naquela história e você vai lendo, vivenciando ali o passo a passo daquela história contada. E é como o senhor diz, a gente mergulha aí numa viagem, né? Muito interessante. É uma viagem que é muito gratificante. Sim. E quando eu incentivo o jovem a ler um livro, por mais pequeno que seja, mas que seja uma história adequada para ele e nos gostos dele, ele quer ler outro semelhante. E aí nós estamos lá para orientar esses novos leitores. Exatamente. O senhor falou também, como é que aconteceu aí a ideia, né, de ser uma livraria locadora e um ponto aí de encontro para o Clube dos Livros? Como nós temos aqui em Roraima, em Boa Vista principalmente, poucas livrarias, a gente conta quantas bancas de revistas a gente tem. Hoje está escasso, né? Estamos praticamente sem isso. E outra coisa, as políticas públicas não atingem ao jovem, né? Porque as bibliotecas comunitárias sumiram, que é uma demanda que os governos, tanto municipal como estadual, deveria ter como dever, e não os fazem. A gente vê que o Palácio da Cultura está defasado. Nós não temos mais novos exemplares. A gente tem aquelas mesmas relíquias de tempos atrás. E aí isso desestimula, de certa forma. Não tem um acervo novo, não tem. Algo que estimule mais o interesse dos jovens pela leitura, até porque essa ferramenta hoje na palma da mão, né, vem causando, de grande valia, de grande ajuda, mas também que vem causando desinteresse em outras questões, principalmente como a de ler um livro, parar para ler um livro, né? Pois é. Hoje, qual é o jovem que se interessa por uma literatura de Castro Alves?
né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato não escreveu só para criança, ele escreveu para jovem e adulto. E o Clube do Livro é uma das ferramentas que nós temos para poder incentivar o roraimense a ler. Se ele lê um livro no mês, no segundo mês ele vai ler 2 e assim por diante. Eu fiquei sabendo do senhor, seu José, através do Felipe, que a gente foi lá, o senhor recorda, né? E aí eu fui logo pela parte que me interessa. Eu confesso para o senhor que eu tinha parado de ler. Leio aquilo do dia a dia, né? Tinha parado de ler. Daí, quando eu comprei esse livro, ele foi me trazendo de volta aquela paixão da leitura, aquela paixão de mergulhar nas histórias. Eu não consigo ler um livro que tenha no notebook ou que tenha no celular. Não consigo, até porque a luz azul, ela não me deixa confortável. Eu gosto mesmo é de folhear um livro. Pois é. E hoje em Roraima, eu sou o único livreiro que tem na região norte. Aí as pessoas perguntam, o que é livreiro? Se você ler o Livreiro de Cabu, você vai saber. Uma literatura muçulmana que trouxe a ideia do livreiro. O livreiro, ele restaura livros antigos, ele insemina o hábito da leitura, ele organiza as bibliotecas comunitárias, ele fomenta a criação de bibliotecas comunitárias para colocar esse acervo de conhecimento na mão do jovem, da nova geração. Essa é a função do livreiro. Muito bacana. E como é que foi participar do 4º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias em São Paulo? Que impacto isso teve, né, no seu projeto? Bom, era um projeto tímido e que eu tive a hombridade e a coragem de enfrentar. Procurei aos nossos dirigentes, os nossos governantes apoio, que eles negaram esse apoio. Eu precisava de uma carta de recomendação da Secretaria de Cultura e Desporto do Estado, me foi negado, porque eles disseram que eu não fazia ponto de cultura. E eu fui apresentado por São Paulo, pela Associação dos Livreiros de São Paulo, porque eu tinha feito uma adesão aos Livreiros de São Paulo. Então, eu agradeci à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, da onde me mandaram o convite, e simplesmente eles disseram, não, você não vai deixar de participar. E os Livreiros de São Paulo me adotou. Que bom. Me apresentou como ponto de cultura da região norte. Reconheceu, né, de fato. Pois é. E aí eu fui, enfrentei essa barra, e o meu módulo de apresentação era o último. Era uma semana de apresentação. O meu ficou para sexta-feira de manhã. E cada apresentação, a coisa mais linda do mundo. Portfólio, material de primeiríssima, tanto projeto lindo que foi apresentado. A presença de 2.200 pessoas na plateia. E eu ficava agoniado. Eu não tinha levado portfólio. Eu não tinha levado nenhuma literatura de Roraima. O que eu levei foi um milheiro de cartão de visita da biblioteca. E eu ficava agoniado com aquilo, cada apresentação. Aí, um dia antes da minha apresentação, os organizadores pediram o meu material para fazer a distribuição, que não era a gente que fazia a distribuição, era eles mesmos. E aí eles me disseram, seu José, como é que você vem para um evento internacional e você não traz nada? E eu fiquei agoniado. Foi quando os livreiros de São Paulo, não, nós vamos apresentar o material do seu José. E eles pegaram o cartão, fixaram a literatura de São Paulo, dizendo que São Paulo apoiava essa ideia do Clube do Livro de Roraima. E aí foi distribuído o material. E o mais importante, que na hora da apresentação, em 2011, o auge era o blog, eu tinha um blog, e aí eu pedi para projetar o blog no telão. Olha! E quando foi passando o blog, tinha
uma parte do blog, que um escritor paulista viu a minha luta e ofereceu o e-book dele, que era uma novidade, gratuitamente, para me usar no Clube do Livro. E aí, essa pessoa, né, se levantou-se da mesa, que ele estava na mesa modeladora do meu painel, pegou o microfone e disse para a plateia: olha, eu não sei se eu chamo esse cidadão de um louco ou de um herói, vim de Roraima, sem ajuda de ninguém, para explanar uma magnitude de projeto de incentivo à leitura, eu tiro o chapéu para ele. Me abraçou e sentou. Imagine, 2.200 pessoas de pé te aplaudindo. Que maravilha. Qual foi a sensação que o senhor sentiu desse reconhecimento? Perdi a voz, Nossa, as pernas trêmulas. Eu acredito. Eu acho assim que foi um fato histórico. Porque, seu José, é como o senhor diz, nossa, saiu só ali com a sua própria capacidade, com a sua vontade, com a sua boa vontade, sem apoio. E, de repente, por esse apoio que veio lá de fora, os livreiros de São Paulo receberem o senhor e dizer, não, ele vai participar. E o senhor, interessante essa história, o senhor está ali, o pessoal mostrando ali aquele imenso trabalho, mas enquanto seu potencial não nega, estava ali e tinha algo sim a mostrar, e tinha sim algo a mostrar para aquele público ali, foi bem interessante. Foi como um milagre, né? Aí eu abri logo para as perguntas, foram tantas perguntas. Nossa. Que eles queriam saber qual a amplitude do projeto. E eu dizia que o projeto ele não se limitava ao bairro do Caimbé, não se limitava só à Boa Vista, mas sim às cidades circunvizinhas, ao ruralista que estava no interior, ao ribeirinho que estava às margens do Rio Branco, aos índios que estavam na Maloca, que queriam fazer um curso superior de Direito. E aí ele atingia todo esse público, né? E eles ficaram encantados com o projeto e eles ficaram anestesiados com tudo aquilo que eu falava. O senhor não esperava esse retorno? Pois é. E eu tinha feito uma parceria com a Univir, que era a Universidade Virtual do Estado de Roraima, que era aquelas plataformas que era núcleos, era repetitivo, né? Entendi. E eu simplesmente disse, olha, a gente entrava em parceria com o Estado através da Univir, é a Universidade Virtual, que atendia os anseios do ruralista, do jovem que estava no interior, que queria fazer um curso superior. Então, isso foi uma experiência única. E devido à apresentação, quando terminou o meu módulo, e chegou o representante das Relações Exteriores e disse, seu José, tem um pouco de emissoras da Europa querendo uma entrevista exclusiva com você. E aí eu fui para essa entrevista, bacana. Né? E foi outra experiência, né? Porque eu falava em português e eles tinham os tradutores, né? Que legal, gente. Porque veio perguntas em alemão, veio perguntas em francês, em inglês, como é que o espanhol. senhor se sentiu no meio disso tudo, seu José? Olha, eu senti assim uma formiguinha atômica, pequenininha, mas grande nas atitudes, grande nos conhecimentos, né, seu José? Isso foi uma coisa magnífica, né? Apesar de toda a dificuldade, sim, quando eu retornei, né, tinha um almoço com fraternização, eu não fui porque não tinha condições financeiras para ir, fugia do meu orçamento. Então, quando eu peguei o voo que voltei, cheguei em Roraima, eu simplesmente beijei o solo e Roraima, aqui eu estou em casa. Verdade, aqui é meu cantinho, aqui é onde eu me sinto confortável, apesar da experiência ter sido fantástica, né? Exato. E daí isso me deu combustível para poder tocar para poder seguir, né, projeto para frente. Muito bem. E aí depois veio a imigração venezuelana e eu abri o espaço, né, porque eu tinha lançado
a sala de leitura, que era um anexo à biblioteca do Clube do Livro, que fazia parte do movimento do Clube do Livro, onde a gente fazia debates, né? Onde a gente escolhia um autor para poder a gente comentar. E aí eu tinha um grupo de WhatsApp do clube, e a gente entrava, interagia. Um dizia, eu li essa obra, é muito boa, tudo indicava para outros. E aí surgiu a ideia do Clube do Livro, que se expandiu bom. E hoje ela está nas redes sociais. E está acontecendo. Está acontecendo. Que coisa boa. E de que forma o Clube do Livro trabalha, né, para mostrar à nova geração que o livro não é algo supérfluo, especialmente aí em tempos de avanços tecnológicos, né, seu José? Exatamente. Nós temos a nossa loja física, a gente faz feira itinerante nas praças, levando a mostra dos livros, divulgando o Clube dos Livros, divulgando as redes sociais. Sempre em ação. E a gente está tendo uma demanda muito grande, tanto no Instagram como no Facebook, né? A gente está vendo que as pessoas estão aderindo ao movimento, né? E através do Facebook ele pode pedir a inscrição, a inclusão no Clube dos Livros, ele pode... vendo as novidades que chegam do sul do país, devido eu ser sócio aos Livreiros de São Paulo, que eu recebo material de São Paulo. Então, a gente vai publicando e eles vão vendo, eu quero esse livro, reserva para mim. E a gente está fazendo entrega delivery. Ele pode pegar na loja ou pode receber em casa. Facilitando mesmo para que estimule Exatamente. Cada vez mais essa leitura, né, seu José? E fala para a gente, nesses tempos de hoje, né, quais têm sido aí os seus maiores desafios em manter o Clube dos Livros aí ao longo desses anos, diante dessa era digital, que a gente sabe que os jovens é o celular no rosto o tempo todo, né? E a gente vê que veio a pandemia, nós não paramos. Com certeza. Nós usamos tanto o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram, como ferramentas, né, para divulgar o Clube do Livro, divulgar os nossos lançamentos. E a gente instituiu a entrega delivery e o drive-thru. Olha aí, se reinventou, né? Tranquilo que a gente tem que ter continuidade. Tem que se reinventar. Quando nessa tinha época... os protocolos para isolamento total. Sim. E tal, mas a gente tomava todos os cuidados, atendendo os protocolos, tudo, para poder a gente não parar. Verdade. E isso foi uma coisa, porque quando o povo estava recluso, o livro levava conhecimento. Exatamente. Quem pôde ler um bom livro nesse período de reclusão, aí adquiriu conhecimento e ocupou a mente, né? Para não estar aí só enchendo a cabeça de tanta negatividade, porque foi uma época muito difícil para todos nós. Muito sofrida, com certeza. E como é que surgiu a ideia, né, de combinar locadora, livraria em um único espaço? Bom, o roraimense, ele não tem a cultura do sebo. Eles não sabem o que é sebo. Então eu troquei o sebo, que o sebo é lojas que vendem livros novos, seminovos e usados. E devido muitas procuras de pessoas das cidades vizinhas, jovem que estava fazendo faculdade através do sistema EAD, né, através do FIES. Então, eles precisam de literatura para estudar. E aí a gente instituiu a locadora de livro. E hoje representa a única locadora de livro da região norte do Brasil. E aí a gente temos 342 usuários. Eles usam o Facebook e coisa, manda a listinha, pega o WhatsApp, manda a listinha, a gente separa os livros. Quando ele vem para a aula presencial, eles levam os livros e deixam os que tinham levado. Então, foi um sistema que a gente elaborou para poder ajudar os estudantes das cidades vizinhas. Muito bem. E qual é a reação, né, mais comum dos jovens quando participam aí de palestras, atividades promovidas aí pelo Clube do Livro? Olha,
primeiro eles são tímidos, depois começam a interagir com outros jovens, e aí eles começam a ter uma adesão melhor. É incrível como a gente começa a descobrir que no meio da nova geração existem leitores. Começa com um livro, é indicado outro, e aí o amiguinho leu, e só esse livro é fascinante. E aí passa de um para o outro. E o interesse se troca. A gente faz também troca solidária no Clube dos Livros. Que bacana, eu não sabia dessa, seu José. As pessoas têm livros, já leu, né? E ela pode trocar. Eu tenho um monte para trocar com o senhor. E aí é feita a troca, né? Que bacana. Aí a gente avalia o livro, tudo, o porque é muito interessante que isso aconteça, porque, poxa, você já leu, né? Então, ali você já está sabendo o que passou naquele livro. Então, é muito interessante você pegar uma outra história que você não conhece ainda e passar aquela outra para outra pessoa. Interessante, gostei muito disso. Pois é, e nós temos também livros de formação profissional, na área de ciências contábeis, administração, economia, nós temos empreendedorismo, direitos internacionais, nós temos autoajuda, romance, ficção, bibliográficos, e temos também muita coisa sobre pedagogia, sobre formação, pedagogo, serviço social, temos conto, poesia, temos crônica, temos filosofia, sociologia, e temos uma seção da área de medicina avançada, medicina básica, enfermagem, nós temos saúde, muita coisa sobre o SUS, sobre o controle social, sobre as políticas públicas, que é muito importante para o jovem tomar conhecimento. E temos também um espaço que eu chamo de antiquários. Antiquários quer dizer livros antigos, de 1942, tem um livro de 1648, que está dentro dos 400 anos, é uma obra neolatina. História pura. Ele retrata a resistência portuguesa às invasões holandesas à província de Pernambuco, e ele é todo composto em soneto. Ele é neolatino porque ele ainda vem no português arcaico. Olha, então, isso para quem faz letras, isso para quem é um histórico bem rico, história também muito importante, você ter esse conhecimento. Então, o Clube do Livro, ele é muito amplo. Qual é o perfil do público que participa do Clube do Livro, né? Há muitas crianças, jovens entre os membros? Nós temos uma seção infantil muito interessante. Temos livros lúdicos. São livros que abrem e armam a cena. Então, o jovem fica encantado com esses livros. São livros caros, mas ele pode ter acesso a esses livros. Aí temos historinha, temos gibi, temos HQs, nós temos mangares, nós temos literatura japonesa, chinesa. A gente tem uma diversidade muito boa. E isso é muito importante para a formação do jovem, da nova geração. E como a gente é professor, a gente sente que a gente tem que fazer aulas planejadas. Verdade. Nós temos que chamar a atenção dessa nova geração, para dizer que o conhecimento está aí ao alcance de todos. Com certeza. Como é que o senhor avalia o impacto das redes sociais no crescimento do clube? Porque a gente sabe que tanto ele pode ajudar, como ajuda a divulgar nessas questões, né? E também, às vezes, em relação a tirar os jovens também da frente das telas, né? A gente não faz uma campanha contra as redes sociais. Porque tudo tem um... Mas a gente explica lado positivo, né, gente explica que é mais salutar você ler um livro físico do que você gastar a energia e a sua visão naquele aparelhozinho pequeno. Eu vejo pelo ponto de gastar a visão. Pois é. Dói, cansa a vista, realmente. E aí a gente fica assim, a gente não condena, mas também sim, claro, a gente ressalta que o livro físico ele é mais salutar. Ele é um lazer,
ele é bom que você deguste as folhas, né? Passando elas, sentindo os timbres, as letras. É muito interessante. E a gente fazia café com letras. Olha que legal. A gente começou com esse evento antes da pandemia. E quando veio o êxodo dos venezuelanos para Boa Vista, nós fomos os primeiros pioneiros a dar aula de português gratuito para os... Olha que bacana. E com essas ações, a gente gerou reportagens tanto na TV Roraima, que a Folha do Estado de São Paulo achou interessante, pediu para mim dar uma entrevista. Eu dei entrevista e, um dado momento, eles ligaram para mim, saber se eu recebia uma comitiva de jornalista. Eu disse que recebia. Eu estava na sala de aula com 30 alunos venezuelanos dentro, aprendendo português básico, e 30 fora para segundo tempo. Olha então, só. A gente atendia 120 por dia de imigrantes. Que trabalho bonito, hein? E aí, isso era em parceria com a Universidade Federal, que ela dava as certificações de participação, e a gente recebia a demanda todinha da Polícia Federal, que nos encaminhava, pedindo para a gente receber e acolher. Nossa. E a gente fazia isso. Não existia o amparo da Operação Acolhida ainda em Boa Vista. Então, nós fomos os pioneiros. Toda essa boa ação, né? Logo a princípio de tudo, né? Isso gerou muita amizade. Hoje tem venezuelanos que moram no Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, que ligam para mim e querem saber como é que está o Clube do Livro, tudo. Eles não esquecem, né? Isso é gratificante. É muito bom, com certeza. E fala pra gente que tipos de livros aí costumam ser mais procurados, né, pelos participantes. Olha, 60% eles querem os livros de séries, sagas, né? São livros de rotação mais para os jovens. 40% é dos demais. 20% mais ou menos é de formação, 10% é mais literatura e 10% autoajuda e outras literaturas. Então, a gente atinge a toda a massa, né? Como é que é feita aí a curadoria dos livros, né, disponibilizados para compra ou troca solidária? Olha, os livros eles estão abaixo do custo de mercado, né? Porque o nosso objetivo não é comercial. Nosso objetivo é colocar na mão do leitor livros baratos, né? E que bem acessível mesmo. Bem acessível e que ele tenha aqui e não tenha que pagar frete. Que hoje o que encarece muito o livro é o frete. Eu tenho um livro que custa R$30, você vai no Gado, é R$80 o livro. Quer dizer, é inflacionado por causa do frete, né? Porque a Associação do Livreiro de São Paulo me dá posto aqui, então não pago frete. Que coisa boa. Então eu posso realmente praticar um preço bem acessível para o usuário. Merecidamente, para quem faz tanto bem e boas ações. Exatamente. Existe algum projeto ou parceria futura aí para expandir o Clube dos Livros, né, para outros municípios de Roraima? Olha, eu tô fazendo contato, né? Já teve a Majari, que já se apontou interessado para a gente fazer um intercâmbio, né? Fazer feira de livros lá na sede de Amajari. Então, a gente está aberto para esses compromissos, né? Essas parcerias. O Clube do Livro ele é um movimento de incentivo à leitura. E isso é que é importante. Quando eu participei do Viva Leitura 2010, que era um concurso nacional, que o primeiro lugar ele levava uma unidade móvel toda equipada para livro, a biblioteca circulante. O meu projeto ele foi apontado o segundo melhor projeto de incentivo à leitura do Brasil. Que coisa boa! E com isso eu recebi um convite
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro a passar um mês estagiando para ver como se fazia a restauração de livros e a recuperação de acervo. Muito E eu passei legal. e hoje eu sou o único restaurador de livro, né? Daqui de Roraima, Daqui de Roraima. Olha que coisa boa. Muito bom. E qual é a importância das trocas solidárias no estímulo aí ao hábito da leitura? Bom, as nossas trocas solidárias, a gente troca 2 por 1. Por quê? Quando você traz 2 livros, você está oportunizando a mais uma pessoa a ler. Então, ele entra na campanha. A gente valoriza os livros, ele recebe aquele quantitativo, né? Que é um bônus para ele adquirir outros livros. Então, a aquisição do livro é o bel prazer dele. Ele pode escolher qualquer obra. Não é livro por livro, né? Ele traz 2 livros, é avaliado, ele ganha aquele bônus e ele vai escolher o livro que ele quer. Muito bom. Seu José, fala pra gente aonde funciona o Clube do Livro, como é que tá nas redes sociais para quem quer seguir. Fala tudo pra gente, dê todas as informações. Olha, o Clube do Livro, ele funciona desde 2009, no 2º piso do terminal do Caimbé. É uma parceria que eu tenho com a prefeitura. Muito bom. E nós temos a loja física e temos a sala de leitura. A sala de leitura agora eu estou adaptando para dar aula de reforço para os jovens que estão mal na escola. Até que idade o senhor pega? Olha, a partir de 12 anos, né, a gente dá aula de reforço, tá? Muito bem. Então, é um estudo dirigido, porque a gente trabalha em cima da necessidade do aluno. E não é uma aula coletiva. São horários diferenciados. Né? Então, a gente faz a sala de leitura para esse fim. Antes da pandemia, a gente cedia para poder fazer breve leitura, Sim. Encontro de jovens que queriam fazer TCC, né, que não tinha onde se reunir. Então, a gente tinha os livros do lado e tinha a sala climatizada para eles. E o mediador do lado. E o mediador do lado. O seu José, muito bem, seu José. Então, fala pra gente, eu queria te perguntar até uma coisa meio que pessoal. Me fugiu da memória. Tem telefone para contato? Tem. É o WhatsApp, que é 95 991 16 5255. No Instagram, nós estamos como @clube_livros_RR, porque tem vários clubes no Brasil. Então, aí você vai ter um acesso, né, à nossa página, que ela é atualizada diariamente, né? Nós temos uma pessoa especificamente para poder trabalhar com essas redes sociais. A função dele é só essa. Então, e ele é quem faz o link, né, da loja com as redes sociais. Lembrei o que eu ia lhe perguntar. Dias e horário de funcionamento? De 8 às 18 horas. Todo dia? De domingo a domingo. Oh, sério? O senhor não fecha para domingo? Não, porque... Domingo o dia todo ou até meio-dia? Não, vai até às 16 horas. Olha... As pessoas que fazem aula em EAD, ele vem, geralmente ele chega no sábado de manhã, assiste a aula, e aí eles querem, às vezes eles ficam para voltar no domingo. E às vezes a gente atende muita gente no domingo também, porque eles vão pegar o destaque de lotação que fica embaixo, Sim. Né? E aí eles sobem, pegam os livros, deixam livro. Quer dizer, a gente tem que estar aberto para poder atender esse povo. Olha que bacana, seu José. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo lindo trabalho, que cresça cada vez mais. Deus lhe abençoe assim grandemente, porque isso é um trabalho grandioso, abençoado, aí, e beneficiando vidas de pessoas através desse trabalho. A gente está fazendo a nossa parcela de colaboração. Eu sou nordestino. Somos dois. E estou aqui há 25 anos.
passei a amar. E eu sempre digo para o meu povo, eu vim aqui, bebi água do Rio Branco e aqui fiquei. Exatamente, somos dois, seu José. Gostaria de deixar uma mensagem para a gente estar finalizando aqui nosso bate-papo, uma mensagem aí de incentivo à leitura para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora. Nunca esqueça, o livro não está ultrapassado. O livro, ele é um referencial teórico, tanto nas universidades como no ensino médio. A tecnologia veio para auxiliar para uma pesquisa rápida, porque inclusive elas são resumidas. Elas não têm uma consistência que o livro tem. A riqueza de informação que um livro tem, né? Detalhadamente, com certeza. Seu José, muito obrigada. Foi uma honra conversar com o senhor. Esse bate-papo aqui descontraído, maravilhoso. Volte mais vezes. Se tiver mais novidades, estamos por aqui. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. A gente tem projetos para 2025. Que coisa boa. Tá? E a gente já faz feirinha itinerante. Olha só. A gente está presente na feirinha da Prefeitura no Mirante, nas sextas, sábado e domingo. E a gente vai estar presente na Passagem do Ano também. E o que eu quero é tentar fazer alguma coisa para enaltecer o roraimense. Que coisa boa. Porque quando a gente vai para os encontros, que eu tive agora recentemente em Brasília, em que eu recebi o título de ancião, que eles fizeram uma coisa que eu jamais imaginei. Eles fizeram o círculo de homens e mulheres sábias do Brasil. Que maravilha! Estilo grego. A Grécia Antiga, elas faziam esses encontros. E eu tive a grata satisfação de sentar numa poltrona, representar o estado de Roraima, né? Porque o tema era a educação, né? E a imigração, em época de imigração. O choque que nós temos, que nós recebemos. Sim. Então, foi uma temática muito explorada quando eu falei que era de Roraima. Falei que os educadores de Roraima tiveram que se adaptar ao imigrante e não ao imigrante, à educação brasileira. A educação brasileira deu uma resposta, porque a gente teve que se comunicar com espanhol, com inglês e franceses, que era os venezuelanos, os goianenses e os haitianos que entravam pela Guiana. Então, a gente teve que abraçar todo esse povo e tivemos que comunicar, né? E hoje representa 60% da sala de educação de Roraima é estrangeiro. Verdade. Já misturou aí, já teve essa mistura aí bem grande, né? Onde a gente já está bem dividido. Então, seu José, muito obrigada. Volte mais vezes, com certeza irei vê-lo aqui de novo e vai ser uma honra recebê-lo para a gente estar trocando aí essas informações. Eu agradeço a oportunidade, né? Nem sempre a gente tem convite assim para a gente se expor, né? Porque a gente faz o boca a boca, mas um programa assim a gente atinge mais com pessoas. Com certeza, a gente está aqui para isso, para passar essa boa informação. Muito obrigada, seu José. Nós conversamos com o seu José Oliveira, coordenador e criador do projeto Clube dos Livros, muito interessante. Acompanhe o seu José lá nas redes sociais. Você só tem a ganhar com isso. Muito conhecimento aí para o teu dia a dia. E eu sou Adriana Paulino, vou ficando por aqui. Até a próxima. Você acessa Rádio Defensoria RR e lá estará todos os nossos conteúdos, um para o interesse de cada um. Vá lá e fique por dentro de tudo. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.